Agora então, nós vamos mergulhar em um tema, porque eu trouxe algumas histórias. Eu trouxe daquelas três pessoas. Aquelas três pessoas que a gente fala nas aulas, né? Tony, Tonton e Rabi, aquele cara fechado, bravinho, nervosinho. Vamos entender um pouquinho mais sobre eles, porque é possível que entender um pouco mais sobre eles faça com que a gente, eu e você e eu, entendamos mais a nós mesmos. Acompanhe comigo na tela o seguinte. Mas eu vou ler com você e eu vou compartilhar aqui, abrir uma descrição minha aqui, porque eu consigo aprofundar ainda mais aqui no Tony, ok? Acompanhe comigo na tela. Tony, quem é Tony? Quem já está assistindo às aulas anteriores já sabe quem é Tony. Mas para quem chegou agora, vou contar para você quem é Tony. Tony é um homem de 30 e poucos anos, muito maduro para sua idade em certos pontos, mas ele enfrenta dificuldades em acreditar e em permitir um novo amor. Agora pense o que ele guarda no seu subconsciente, porque o subconsciente é o livro da vida. Então, se ele tem dificuldade para amar de novo, é porque tem algo escrito no livro da vida dele. Algo, nesse caso, negativo. Algo, nesse caso, limitador, que impede ele de viver um grande amor. Afinal de contas, um grande amor é tudo de bom, não é não? Basicamente, ele faz quase tudo com empenho, dedicação, compromisso. Porém, quando chega no assunto do relacionamento, ele literalmente trava. Sem sombra de dúvidas, existem crenças que foram ativadas no seu livro da vida, ou seja, no seu subconsciente. Existem memórias, pensamentos e sentimentos que dizem que, abre aspas, não se pode confiar demais nas outras pessoas, que homens e mulheres traem e que amar é igual a sofrer, que se empenhasse poderia mudar a outra pessoa. Quem nunca, né? Quem nunca teve essa crença, falou sobre isso, desejou mudar a outra pessoa? Eu vou dizer de mim. Eu, Morgana, já tive essa crença. Eu, Morgana, já quis mudar. Eu, Morgana, tentei, mas não deu certo. Porque quem tenta mudar o outro só se ferra, né? Não dá certo. Não funciona porque ninguém muda ninguém. Mas voltando aqui às crenças de Tony. Vou focar em Tony, que o papo aqui é Tony, não é Morgana. Tony também acredita e tem crenças que dizem que para viver bem é preciso fazer vista grossa, fingir que não viu e ouviu certas coisas. Essas são algumas crenças que Tony carrega e que em algum momento foram ativadas. Fatos que fizeram com que ele vivesse tais situações e que validaram as suas crenças mais profundas. Por quê? Aqui agora eu tenho que abrir um parêntese para você, para te contar o seguinte. Presta bem atenção na sua mentora. Nós vamos ter aulas seguintes falando sobre subconsciente. Mas por hora eu vou adiantar. Eu vou trazer um assuntozinho que está no nosso guia e que nós iremos abordar em outras aulas. Presta bem atenção. O subconsciente é literal. O subconsciente é literal. Se você fala, eu quero doce de mamão. Você vai ter doce de mamão. Se você falar, eu quero um carro azul de bolinhas brancas, você vai ter um carro azul de bolinhas brancas. Se você falar, eu quero ganhar todo mês 5 mil reais, acredite, você vai ganhar, a partir de um certo período, todo mês 5 mil reais. Por quê? O subconsciente é literal. Se você falar que branco, é branco. Se você falar que preto é rosa. Então o que você fala pro subconsciente não faz diferença se é verdade ou não. Por isso é que eu e você e eu, acreditamos em mentiras e vivemos uma vida limitada. É por isso. Mas nós vamos continuar aqui. Por quê? Porque aqui você viu algumas crenças de Tony. Mas esse assunto não acabou aqui. Não. Nós vamos agora entender Rabi. Ele também é uma pessoa que também tem seus desafios. Para quem não sabe, Rabi é seu nome. É um homem de meia idade. Deve ter entre 45 a 55 anos. E vive na sombra do seu pai. Rabi é controlador,
fechado e ranzinza. É taxado pelos outros como uma pessoa reclamona e azeda com tudo e com todos. Vamos dar uma pausazinha aqui. Você conhece pessoas assim? Talvez você seja essa pessoa reclamona, azeda, negativa, ranzinza, que implica com tudo, que implica com todos. Preste bem atenção. Rabi é assim. Vamos pensar juntos para entender o que pode ter por trás. O que pode ter por trás desse modo dele pensar e que faz com que ele viva dilemas. Entenda o seguinte, Rabi é taxado pelos outros como uma pessoa reclamona. Antes dele olhar pelo lado bom, ele pensa 10 vezes no lado negativo, no lado que vai dar errado. O que então o subconsciente tem dele? O que o subconsciente dele tem arquivado? O que o subconsciente guarda de lembranças, sentimentos, pensamentos e comportamentos que ele viu de novo quando ainda era criança? Porque olha só, nós dissemos o seguinte, Rabi vive à sombra do pai. Opa, ele viu alguma coisa lá atrás que o pai dele fazia, falava e hoje ele repete o padrão. Algumas crenças do tipo, só algumas pessoas nasceram para serem felizes. As demais, e é possível que ele diga eu mesmo, as demais e eu sou as demais, precisam trabalhar duro. Não sou inteligente, esperto ou bonito, por não ter esses atributos, preciso me certificar de não errar. Mesmo sabendo que nada nunca vai estar bom. Nada nunca vai estar bom mesmo, então eu não posso errar. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me aceita como eu sou. E ele deve ter crenças do tipo, não confie em ninguém. Afinal de contas, atrás de uma boa ação deve ter uma má intenção por trás. Então, ó, reflita o seguinte, do mesmo modo que Tony, Rabi tem muitas questões a serem trabalhadas e que estão muito entranhadas nas suas lembranças. Afinal de contas, ele vive na sombra do pai. Eu, Morgana, ousaria dizer que ele hoje deve ser igualzinho o pai. Cara fechada, reclamão, ranzinza, porque geralmente um pai que é muito duro, um pai que tem essas dinâmicas, e ele segue o padrão do pai, ele deve ter até inclusive a mesma característica física, né? As mesmas expressões. Mas o ponto aqui é o seguinte, o fato de repetir o padrão do pai, que é tão próximo, faz com que ele viva o dilema de ir contra tudo que ele aprendeu, ou apenas cumprir o que esperam que ele cumpra. Então será que ele fica ou ele corre? Será que ele casa ou compra uma bicicleta? Peraí. Será que ele casa ou compra uma bicicleta? Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. E aí, o que Rabi faz? O resultado disso, desse impasse que ele tá, é o amargor na sua vida que é expresso internamente. Lá dentro dele, ele sofre. Eu sei que um cara como esse, que tem esses pensamentos, que tem esse modo de pensar, esse modo de agir, ele sofre muito. Mas não só ele. Por quê? Porque ele joga pra fora. Ele joga o azedume pra fora. Uma pessoa que é assim, ranzinza, sistemática, cri-cri, azeda, ela não consegue ficar só com ela. Não dá. Ela joga pra fora. Então, as outras pessoas à sua volta também sofrem, sabe? Não é só uma, é todas. É todo mundo. E aí, os dias são meio cinza. As coisas são meio assim, sabe? Por quê? Porque essa pessoa não sabe quem ela é. Ele vive à sombra do pai, então ele repete o padrão. E ele fica num dilema. Se eu ficar, o bicho pega. Se eu correr, o bicho come. O que você faz? O que você faz? Se ele resolve investir no autoconhecimento, ele tem que ir contra tudo que ele aprendeu. E aí, é bom ou não é? Você tá entendendo? O dilema que a pessoa dessa fica? Mas é só encarando, é só olhando que ele consegue resolver e superar. Olha a palavra. Superar o que ele vive. É só assim que ele consegue superar. Me dê um minutinho porque nós temos mais uma história. Mais uma história importante. Nós vamos falar agora dela.
E aqui, eu quero dizer que nós já estamos chegando na nossa reta final, na reta final da nossa aula, porque é uma aula profunda, né, gente? É uma aula profunda, é uma aula maravilhosa, uma aula realmente que dá pra gente ter pano pra manga. É uma aula que dá pano pra manga. E é uma aula maravilhosa, né, que faz a gente olhar mais pra dentro da gente. Então, nós continuaremos aqui agora acompanhando ela, Tonton. Tonton bonitona. Eu adoro falar da Tonton. Imagino que ela deve ser uma amiga divertidíssima, divertidíssima. Acompanhe só. Tonton, pra quem não sabe, é uma mulher que está vivendo a crise dos 30. Falante e animada, ela é muito sociável. E já foi muito namoradeira. Ela já foi beijoqueira, pegadora. Tonton era dessa. Só que hoje, Tonton está casada. Ela não consegue fazer a sua carreira deslanchar. Não consegue. Além de viver dilemas financeiros. Vira e mexe, Tonton pede dinheiro emprestado pro marido, pros pais, pra tampar um buraquinho aqui, uma continha ali, um cartão de crédito aqui. Então ela vive dilemas como esses. E ela sofre, claro que ela sofre, porque junto com isso, ela deseja animadamente engravidar, mas ainda não conseguiu. Note o seguinte, que a mente subconsciente sabe de tudo o que aconteceu e que ainda acontece, de modo que nada passa despercebido. O ponto, então, é perceber quais são as crenças que está por trás. Lembra que eu falo com você aqui, ó? Vamos pensar o que está atrás desse comportamento. O que está atrás dessa crença é isso aqui, ó. É olhar para trás, né? Então, Tonton, nós precisamos entender o subconsciente dela. Então, o ponto aqui é a gente perceber quais são as crenças que estão por trás desse comportamento dela. E podem ser crenças do tipo: mulheres não sabem lidar com dinheiro. Eu vou abrir um parêntese, porque eu, Morgana, durante muito tempo, acreditei nisso. Que mulheres não sabiam cuidar de dinheiro. Mulheres não sabiam lidar com dinheiro. Então eu me ferrei nessa crença. Paguei caro pra ver com os meus olhos que isso aqui era uma mentira, mas eu acreditava nela. Continuando aqui, então, voltando pra Tonton de novo. Tonton deve ter crenças do tipo que mulheres não sabem lidar com dinheiro. Para ter sucesso na vida é preciso trabalhar duro, assim como Rabi, muitas horas e fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É preciso mostrar aos outros o quanto é habilidosa. Olha, olhando pra fora. Olha só, olhando pra fora. Não vai dar certo, não vai dar certo. É possível que Tonton pense: existem épocas das vacas gordas e das vacas magras. É possível que ela pense que a vida não é assim, desse modo. Também é com o dinheiro e com a carreira. Uma hora, Deus vai ajudar e tudo vai fluir. Ela pode pensar o seguinte: é muito cedo pra ser mãe. É melhor eu engrenar a primeira carreira pra depois ter os filhos, né? O detalhe é o seguinte: depois de ler esses relatos, é bem provável que você esteja entendendo como as crenças se movimentam silenciosamente, ó. No silêncio interno. No silêncio interno da nossa vida. E que faz com que as nossas atitudes sejam correspondentes. Já que nada é por acaso. E já que nós fazemos as coisas repetindo um padrão que já está programado. Assim, então, você começa a entender as crenças que Rabi, Tony, Tonton tem e que pode ser que você tenha aqui hoje. Lembra do livro da vida? Lembra do livro da vida, que é o subconsciente? Já está programado. Você acredita em coisas. Assim também Tony, assim também Tonton, assim também Rabi. E acaba que essas crenças te impedem de avançar. Essas crenças te impedem de pensar como é a vida que você quer levar. Acaba que essas crenças te mantêm aí, sentadinho aonde você tá. Por isso eu te digo, você que entende, que está percebendo que também tem essas e outras tantas crenças, porque nós somos compostos por crenças, por padrões, por pensamentos, por sentimentos, por lembranças, memórias, nós somos programados disso. Você precisa entender que a chave mestra
é o aprofundamento da mente consciente, desse entendimento da mente consciente e subconsciente. De modo que você vai aprender, porque você ainda não sabe, você vai aprender como pensar de uma certa maneira, para daí sentir as emoções, os sentimentos de um certo modo. Pensar de uma certa maneira e sentir de um certo modo, na direção do que você quer. Agindo do modo que vai trazer o resultado que você quer. A fim de fazer com que os seus pensamentos e sentimentos daqui pra frente joguem a seu favor e não contra você, como vinha acontecendo. Então, o detalhe é você entender o seguinte: você pode escolher continuar jogando um jogo aonde você não se compromete, aonde você não segue um protocolo, aonde você não segue um passo a passo, aonde você não segue uma estrutura e vai avançando dia a dia, semana a semana, mês a mês e um dia, quem sabe, numa certa hora, quem sabe, depois de algum tempo, quem sabe, você tem o resultado que você quer. Ou você, no dia de hoje, pode decidir garantir o seu acesso na nossa plataforma avançada de mentalidade, aonde tudo que eu falei na aula de hoje é aprofundado lá dentro. Eu preciso te contar que, sim, para você encurtar o seu tempo, para você poder reduzir a sua bateção de cabeça na parede, para você acertar mais do que errar, você tem que seguir certos passos. Você tem que aprender a pensar de um certo modo, tem que aprender a pensar no papel, tem que aprender a treinar o seu subconsciente na direção do que você quer. É pra lá que eu quero ir, de modo consciente, falando, eu quero essa casa, eu quero esse carro, eu quero essa experiência, eu quero esse relacionamento, eu quero ter esse corpo, de modo consciente. Tá entendendo? Tudo isso nós aprofundamos lá dentro da Masterclass Chave Mestra. Então, pra você que falou o seguinte: Morgana, tô entendendo, e eu quero sim, agora, hoje, no dia de hoje, é a hora. O dia de hoje é a hora de avançar. Eu gosto disso, esse assunto faz sentido, eu já estudo ele e hoje é a hora de avançar. Aqui embaixo e também nos comentários tem o link de acesso à plataforma Chave Mestra da Masterclass. Aonde, através das Masterclasses, são fases de estudo, fase 1, mente consciente, fase 2, mente subconsciente. Fase 3, mente subconsciente com os princípios da riqueza. Fase 4, o baú das riquezas do subconsciente. Fase 5, o sentimento, o entendimento do sentimento, alinhando pensamento e sentimento na direção que você quer. Fase 6, o entendimento maior, o entendimento macro, né? Dessa sustentação da vida, que é o entendimento das leis que governam o universo, que é o entendimento maior da criação de Deus. Tudo isso lá dentro, organizado por fases, por aulas. Cada aula tem um e-book exclusivo daquela aula, feito por mim, aonde eu organizei, aonde eu compilei as principais informações desse assunto. Então, se você baixar os e-books, estudar os e-books, assistir às aulas e fazer o que eu ensino na aula e os decretos, bingo, a sua vida vai avançar. Se você seguir o protocolo, o método que eu ensino lá, a sua vida vai avançar. Tanto é que um dos primeiros exercícios que eu te falo é: escreve hoje como é que tá a sua vida, hoje. Porque daqui a um tempo, você vai olhar pra sua vida e falar assim: meu Deus, eu não acredito que eu pensava assim, que eu tinha isso. Agora eu tô, muito na frente, mas muito na frente. Por quê? É uma estrutura organizada para ensinar você a avançar. Por isso, ela leva o nome Plataforma de Mentalidade Avançada. É para você avançar na construção consciente do seu novo eu. Imagino que você gostou desse assunto, não é? Por isso eu convido você a se inscrever no canal, ativar a notificação e vir comigo toda quarta-feira para uma aula exclusiva online ao vivo comigo. E claro, aproveita aqui embaixo, ativa as notificações e também me acompanha no canal do Telegram, onde lá tem informações exclusivas para você.